Olá, seja bem-vindo à próxima aula. Então, nessa aula aqui, eu queria demonstrar uma função muito utilizada, né? uma função que vai servir como condição, uma condicional, que você vai utilizar certamente no Power BI. Essa função é uma das mais utilizadas em qualquer linguagem de programação, em qualquer plataforma e ferramenta. Estou falando aqui da função if, né, que em português quer dizer se, certo? Então a gente vai utilizar essa função, né, onde nós vamos testar valores de uma coluna específica e conforme for um valor encontrado, ele vai executar uma determinada tarefa, um determinado cálculo, certo? Então, como é que a gente faz isso? Eu estou aqui na área de dados, tá? Vamos criar uma nova coluna aqui na área de dados e vamos criar uma função, a função if, tá? Com uma condição para que, se aparecer determinado valor numa das colunas, né, e uma determinada linha, ele vai executar um cálculo. Caso contrário, ele vai executar um outro cálculo, tá certo? Como é que a gente pode fazer isso? Então, para criar uma coluna aqui na área de dados do Power BI, é só clicar aqui em cabeçalho, botão direito, nova coluna. Pronto, ele já criou uma nova coluna, inclusive deu um nome aqui para essa nova coluna. Essa coluna vai aparecer aqui, ó, como a última coluna da tabela. Tá? Ela não existe lá na nossa planilha, na nossa origem de dados. Ela vai aparecer aqui como uma coluna calculada, tá? Como um campo calculado a partir, né, de dados de outras colunas. Tá? Então, primeira coisa, vamos dar um nome para essa coluna nova, para esse campo novo. Eu vou chamar aqui, tá, de categoria benefício. Então, categoria benefício vai ser igual, e aqui a gente vai entrar com uma fórmula, tá? Mas dentro de uma condição, certo? Então, a condição começa com if, aqui é o C em inglês, então if, entre parênteses. E aqui a gente coloca qual é a coluna que a gente quer trabalhar, qual é a coluna original, onde que tem um dado. Então eu vou trabalhar aqui com a coluna salário líquido. Então vou só digitar aqui if salário líquido. Quando eu começo a digitar salário já aparece aqui, ó, alguns campos que tem a palavra salário. Eu quero isso aqui, ó, salário líquido. Então eu clico nele aqui e dou um tab, por exemplo. Tá? Então se salário líquido for maior do que 10 mil, ou seja, se o valor do salário líquido, tá, de cada linha for maior do que 10 mil, eu quero que ele coloque dentro da minha coluna, né, dentro desse campo, uma informação. E que informação é essa? Aí eu coloco aqui vírgula, entre aspas, qual a informação que eu quero que apareça nessa nova coluna. Então eu vou colocar aqui alto salário, certo? Fecho aspas e coloco aqui uma outra vírgula, que eu vou entrar com a nova condição. Então, primeira condição, se for atendida, né, dentro de uma linha da coluna salário líquido, se for atendido, se for um salário maior do que 10 mil, vai aparecer nessa nova coluna a informação alto salário. Eu vou entrar com outro if aqui, ó. E nessa hora é como se a vírgula servisse como uma instrução senão, né? Em inglês else, certo? Essa vírgula agora está servindo como um senão. Então, senão, eu vou entrar com um novo if aqui, if salário líquido for maior do que 5 mil, eu quero que apareça agora médio salário dentro desse campo, médio salário.
certo? Fecho aspas. E aqui eu poderia colocar vários ifs, mas eu quero fechar, eu quero botar um senão final aqui. Ou seja, se o salário for maior do que 10 mil, vai aparecer alto salário nesse campo. Se o salário for maior do que 5 mil, vai aparecer médio salário. Se não, ou seja, qualquer outra condição desse dado salário líquido, vai aparecer salário baixo. Certo? E aqui, como eu abri um parênteses no começo e o outro aqui, eu vou fechar dois parênteses. Tá? Fecho dois parênteses. Ok? Poderia aqui, para ganhar um certo espaço, para ficar mais organizado, clicar aqui no if e dar um Shift Enter. Tá? Aí ele iria me organizar isso melhor, tá bom? E aqui eu dou um Enter no final. E ele já fez o cálculo aqui, ó, tá vendo? Então, ele pegou para cada uma das condições, ele fez um teste em cada uma das linhas, em cima desse valor aqui, ó, salário líquido. Aliás, cadê o salário líquido? Esse é o salário básico, tá aqui, ó. Salário líquido. Então, dentro para cada valor desse, nessa coluna aqui, olha, se eu clicar novamente, aparece aqui a fórmula, e aí eu posso até alterá-la a qualquer momento. No final, eu dou um Enter para alterar a fórmula. Então, por exemplo, aqui, ó, ele pegou aqui, ó, salário líquido. Salário líquido é 51 mil reais. Olha aqui, ó. E ele colocou aqui alto salário, porque atendeu a fórmula, né? Um salário for maior do que 10 mil, bota alto salário. Então o salário líquido aqui era maior do que 10 mil, era 51 mil, ele colocou alto salário. E assim ele vai fazer isso para todos os outros. Ó, salário baixo, porque o salário aqui, ó, o salário líquido, é de 2 mil reais. Tá? Salário médio, que é o caso aqui, ó, vai aparecer para salários líquidos acima de 5 mil reais. Tá bom? É assim que foi montada a nossa fórmula. Perfeito? Então é assim que você trabalha com a função if. Ela é muito útil. Tá bom? Você pode fazer cálculos, tá? Dentro das condicionais aqui do if. Aí faz o cálculo e com esse cálculo você pode fazer uma comparação também. E dependendo, ele vai sair com um resultado ou com outro resultado, que foi o caso aqui. Tá? Existe a possibilidade de você utilizar lógica booleana, tá, dentro dos ifs também. O que seriam as lógicas booleanas? Tá? Seriam o AND ou a condição OR. Né? Ou seja, uma determinada condição só vai ser atendida se dois parâmetros forem atendidos, dois ou mais parâmetros foram atendidos como verdadeiros. Tá? Aí é o caso de você usar o AND, né, que seria, traduzindo para português, o E. Né? Ou você poderia utilizar a lógica booleana OR, que seria o OU. Né? Se uma condição for verdadeira ou uma outra condição for verdadeira, execute tal função, se não, execute outra. E como é que você pode fazer isso? Tá? Facilmente aqui no Power BI. Vou te dar um exemplo aqui também, deixa eu ver se está gravando certinho. Eu vou te dar um exemplo aqui. Imagine que eu queira criar um novo campo aqui, chamado, botão direito, nova coluna. Eu vou criar um novo campo aqui, ó, chamado aumento salarial. Vamos lá. Aumento salarial. Então, vou fazer um if aqui, em cima do salário líquido novamente. If salário líquido. If salário líquido. Imagina, for menor do que 2 mil reais e, ao mesmo tempo, aí você vai usar o EE comercial, esse sinalzinho aqui, ó, que é o Shift Set. Tá? Se o salário líquido for menor do que 2.500 e ao mesmo tempo, a idade do funcionário for maior do que 27, o que eu vou fazer? Eu vou fazer
como resultado, eu quero que você pegue o valor do salário líquido e multiplique por 1,2. Se não, ou seja, se for falso, vírgula, eu quero que você pegue o valor do salário líquido e multiplique por 1,1. E aqui eu fecho um parênteses, porque eu abri um parênteses. Então, fecho o parênteses aqui e no final dou Enter. Então aqui ele já fez todos os cálculos necessários. Certo? Então aqui, repetindo, se o salário líquido for menor do que 2.500 e ao mesmo tempo a idade for maior do que 27, pegue o valor, como resultado, pegue o valor do salário líquido e multiplique por 1,6. Se não, se uma dessas duas condições aqui foram falsas, ele vai executar a segunda cláusula aqui, tá bom? Então, na lógica booleana de usar o E, né, que nesse caso aqui, como sintaxe do Power BI, exige que você coloque o E comercial, que é o Shift 7 duas vezes, se duas ou mais condições, porque aqui eu poderia botar aqui, ó, novamente, uma outra condição, e ao mesmo tempo, tá, sei lá, o cargo for programador, poderia ter 3 condições. Programador, tá? Aqui eu posso fazer várias condições, não apenas 2 condições, tá bom? Deixa eu apagar aqui. Então, se 2 ou mais condições forem verdadeiras, ele vai executar essa cláusula. Se não, se uma das 2 condições forem falsas, tá? Ele vai executar essa cláusula aqui. Tá bom? Então, no final eu dou Enter e ele já faz o cálculo, tá certo? Poderia da mesma forma clicar aqui para organizar esse cálculo para ficar mais visual, dar um Shift Enter, né? E aí ele iria demonstrar de uma forma mais clara para a gente um cálculo, tá bom? Bom, nós podemos ainda trabalhar com a cláusula OR, né, que é o OU, dentro da lógica booleana. Ou seja, se uma condição for verdadeira ou uma outra condição for verdadeira, execute uma determinada instrução. Tá? Então, vou te dar um exemplo, vou criar uma nova coluna, botão direito aqui, uma nova coluna, e vou pensar aqui. Vou criar uma coluna nova chamada tipo de função. Tipo de função. Então, vou fazer uma condição aqui, ó, if se o cargo for igual cargo, deixa eu ver se tem, porque ele não está achando cargo. Ah, não, achou aqui, ó. If cargo for igual, aspas, a gerente, fecho aspas, e aqui eu vou usar o sinal que é o OR, que é o OU no Power BI, tá? Que é esse sinalzinho aqui, ó. É o barra, essas duas barrazinhas que devem estar à esquerda do seu teclado, ou no meu caso aqui é o Shift, que eu tenho que colocar Shift essa barra aqui, ó, que ele aparece esses 2 sinaizinhos aqui para mim, tá? Então, se o cargo do funcionário for gerente, ou o cargo do funcionário for administrador,
vírgula, eu vou colocar nessa coluna uma indicação que o cargo é gerencial. Se não, eu vou colocar nessa coluna que os outros cargos, por exemplo, no caso seriam programadoras ou secretária, são cargos técnicos. Tá? E aí eu fecho um parênteses, porque eu abri um parênteses apenas. Fecho um parênteses e dou um Enter. Pronto, ele já fez o cálculo aqui, ó, tá vendo? Aqui no final, na última coluna. Então, por exemplo, aqui, ó, se o cargo, repetindo aqui, se o cargo for gerente ou o cargo for administrador, vai aparecer para mim aqui nessa coluna gerência. Se não, vai aparecer técnicos. E olha aqui, foi o que ele fez. Esse cargo aqui é programador, tá? E apareceu para a gente aqui técnicos, porque ele fugiu, tá? A primeira a condição aqui não foi atendida, tá? Ele fugiu à condição inicial. Se o cargo for gerente ou o cargo for administrador, um dos dois, gerência, se não, técnico. Como o programador não é nem gerente e também não é administrador, apareceu técnico, certo? E aqui apareceu gerência por quê? Porque a segunda linha aqui, ó, o Pedro, ele é administrador, tá? Então ele atendeu a uma das duas condições do OR, certo? Então a diferença do OR, que são essas duas barrazinhas aqui, para o E, né, o E comercial, é que se uma das duas condições, aqui no caso do OR, for atendida, a condição é verdadeira. Então, se o cargo do funcionário fosse gerente ou o cargo fosse administrador, estaria gerencial aqui, ó. Se não for nem gerente e nem administrador, aparece técnico. Tá bom? Deixa eu voltar aqui, só para te lembrar a condição anterior. Então, aqui na condição anterior, dessa coluna aqui, aumento salarial, se o salário líquido for menor do que 2.500 e ao mesmo tempo a coluna idade for maior do que 27, então as duas condições têm que ser verdadeiras. Ele vai fazer a execução desse cálculo aqui. Vai pegar o salário líquido e vai multiplicar por 1,2. Se não, se uma dessas duas condições forem falsas, ele vai fazer o segundo cálculo, tá? E você pode ainda, dentro da mesma fórmula, você pode usar o E junto com o OR, tá? Sem problema. Geralmente a gente usa parênteses para ir separando as condições, mas eu poderia aqui colocar várias condições, certo? Se o salário líquido for menor do que 2.500 e ao mesmo tempo a idade do funcionário for maior do que 27, tá? Eu poderia trabalhar com um OR aqui também, depois aqui do 27. Tá? Ou, por exemplo, ou uma outra informação qualquer, ou o benefício, tá, fosse menor do que 10, certo? Ele aí iria trabalhar de uma forma um pouco diferente. Geralmente, nesses casos, a gente utiliza parênteses para separar essas condições, para deixar bem claro, para ele não confundir. Porque quando você coloca três condicionais no mesmo nível, dentro da mesma instrução, né, pode ser que a lógica booleana ela tenha um resultado diferente do que você imagine. Então, nesse caso aqui específico, é interessante você trabalhar com os parênteses para diferenciar as condições. Então, essa condição aqui com E seria uma condição. Então, você poderia abrir aqui um parênteses, fechar aqui um parênteses, tá? Aqui. E aqui você abriria outro parênteses
e aqui você poderia fechar um outro parênteses, certo? Porque são condições diferentes. Se salário líquido for menor do que 2.500 e ao mesmo tempo a idade for maior do que 27, ou apenas se o benefício for menor do que 10, execute essa tarefa, se não, execute essa, tá? Ok? Você daria um ok aqui, ó, e ele iria executar toda essa lógica booleana também. Da mesma forma, para deixar às vezes mais claro como é que funciona toda essa questão de lógica booleana, instruções às vezes complexas, você pode dar um clique aqui, dar um Shift Enter, e você pode ir organizando o seu cálculo para deixar o seu cálculo mais simples de ser visualizado, tá? Então, às vezes, você tem que fazer algo desse tipo para você ir deixando mais claro o seu cálculo matemático, tá bom? Então, é isso que eu queria mostrar para você, que você pode trabalhar com ifs e com lógicas booleanas, tá, dentro das suas colunas. Importante, não esqueça de você sempre que for alterando o seu projeto, tá, você ir salvando. Então, para isso, você vai clicar aqui em arquivo e vai dar salvar. Pronto, ele já fez as modificações e já salvou no disco as suas modificações, tá certo? Então a gente fica por aqui e a gente retorna na próxima aula. Um abraço e até a próxima.